seja bem-vinda, seja bem-vindo. Este é o programa Daqui para Frente. Nosso tema hoje é: o fim justifica os meios? O fim justifica os meios? Quero ler com você, que sempre nos assiste, que nos dá o privilégio da sua companhia, o Evangelho, lá em Mateus, no capítulo de número 4, a partir do versículo de número 8, que diz o seguinte: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Muito bem, essa é uma passagem da chamada tentação, a qual Jesus foi exposto na sua batalha contra o adversário das nossas almas, ou seja, o diabo, depois de seu batismo celebrado por João Batista. Ele então foi levado pelo Espírito Santo para enfrentar o diabo. Ele tinha de derrotar o diabo, que havia derrotado o primeiro ser humano, e com isso vencer um princípio de idolatria que o primeiro ser humano havia semeado no planeta, na relação com a transcendência. Bom, independente disso, desse significado espiritual e transcendente, tem o fato de que o diabo, sabendo que Jesus vinha para retomar a humanidade para Deus, e que era seu mais explícito desejo a salvação do ser humano, a libertação do ser humano, o diabo fez uma proposta para ele. Já que o fim da vinda de Jesus era a retomada do ser humano, a libertação do ser humano, a retomada do planeta, a reorganização da vida, o diabo propôs então entregar tudo. Entrego tudo que você está vendo. E mostrou-lhe o mundo, toda a sua glória, toda a sua pompa, toda a sua circunstância, e disse a Jesus: eu vou lhe dar tudo isso, se você me adorar, prostrado. O que o diabo estava sugerindo a Jesus era um atalho, nessa lógica de que o fim justifica os meios. É como se ele estivesse dizendo para Jesus: eu sei que você veio aqui para libertar os seres humanos, você quer mudar a vida dos seres humanos, você quer libertá-los de toda a sorte de mazelas, maldades, etc., e que você quer recuperar a criação. Então vamos fazer o seguinte: eu entrego tudo para você. Você não precisa passar pela cruz, eu entrego tudo para você se você se prostrar e me adorar. Tão logo você se prostre e me adore, eu passo tudo para você, você administra o mundo como quiser, administra os seres humanos como quiser. Então Jesus respondeu a Satanás dizendo: vai-te, Satanás, arreda, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então Jesus repudia Satanás e ordena que ele se afaste. Ou seja, Jesus não vai negociar. Para Jesus, o fim
que é sim a libertação dos seres humanos, que é sim a retomada da criação, que é sim a inauguração de um novo céu e nova terra onde habita a justiça, que é sim a emancipação dos seres humanos. Esse é o fim da vinda de Jesus, o objetivo da vinda de Jesus, a libertação dos seres humanos e o estabelecimento de um reino de justiça. Sim, esse é o objetivo final do Cristo. E aí Satanás disse: ok, eu entrego tudo para você, você estabelece a sua justiça, estabelece o que você achar que deva estabelecer, desde que prostrado você me adore. E aí Jesus diz: não, de jeito nenhum. Arreda Satanás, sai daqui, vai embora, porque está escrito: ao Senhor, teu Deus, adorarás e só a ele servirás. Vitória cabal sobre o adversário das nossas almas, por parte de Jesus. Vitória cabal sobre a idolatria. E aí Jesus já tinha, a essa altura, já tinha vencido a luta contra a desobediência, porque se submeteu ao batismo de João, já tinha, acabava de vencer a luta contra a idolatria, porque havia repreendido e expulso Satanás, e agora faltava a vitória sobre a maldição e sobre a morte. Então, ele estava nesse caminho. Satanás propôs um atalho. Você não precisa morrer, não precisa passar pelo sacrifício, não precisa passar por nada disso. Eu entrego tudo para você e aí você administra os homens, o planeta, como você quiser. E a condição é simples: você se prostra e me adora. Pronto, só isso. E Jesus não aceitou o atalho. Jesus disse: sai daqui, Satanás, porque está escrito: só ao Senhor teu Deus prestarás culto, e só a ele servirás. Pronto, venceu Satanás, venceu a idolatria. Satanás tinha se tornado um ídolo para os seres humanos lá no jardim, mas aqui, no deserto, ele é exposto e expulso por Jesus Cristo e começa então uma caminhada, ou a continuação de uma caminhada rumo à ressurreição, à libertação final. É isso. Jesus não aceitou um atalho. Ele não achou que o fim, que era salvar os seres humanos, fosse tal que qualquer meio serve. Até porque ele sabe que qualquer meio não serviria. Até porque o diabo é um mentiroso. E não havia, portanto, nada de confiável nele. Logo, tudo que ele estava dizendo era mentira, ele não sustentaria nada do que estava dizendo, ele é só um mentiroso. Um cabal e contumaz e teimoso mentiroso. E aí Jesus, então, o repudia, o condena, exige que ele se afaste e assume o culto a Deus como o único culto a ser prestado pelo ser humano. Então, Jesus não quis o atalho. Jesus não disse para si mesmo: o fim justifica os meios. Afinal de contas, o fim é ter os seres humanos comigo e eu com os seres humanos, salvando-os e transformando-os. Como eles vão chegar a mim ou como eu vou chegar a eles é uma coisa discutível. Não, Jesus não trabalhou assim. As coisas de Deus, dizia Jesus, têm de ser feitas do jeito de Deus. Meio e fim precisam combinar. Não é assim. E por que eu estou dizendo isso? Porque as eleições estão aí. E olha, um bocado de pastores e líderes da igreja, e mesmo membros da igreja, serão tentados, sim, senhor, serão tentados a trocar o seu voto por favores.
Isso é angustiante, porque é óbvio, a gente está elegendo um novo prefeito ou uma nova prefeita, pensando na melhoria da cidade, pensando no fim de toda a exploração, pensando numa retomada de progresso, de sucesso para toda a sociedade, que vai beneficiar, portanto, a todos e todas indistintamente. É isso que nós estamos pensando. Mas a gente não se dá conta, muitas vezes, que esse pacote ele tem necessariamente de vir de algo absolutamente legítimo. Porque algo ilegítimo já vai entrar nessa situação contaminando tudo. Então não vale a pena. Não vale a pena. Não, o fim não justifica os meios. Sim, o fim é libertar os seres humanos, mas do jeito que realmente é possível libertá-los. E por isso, Jesus se submete, obedecendo até a morte e morte de cruz, para levar cativo o cativeiro e dar dons aos homens, para sofrer as dores com as quais, sofrimentos estes, a partir dos quais ele levará cura para todo mundo. Essa é a ideia. Então, as eleições estão aí e políticos inescrupulosos tentarão convencer os pastores e as pastoras de que tem benesses para a igreja. E pode até ser que sejam benesses, de um ponto de vista objetivo, legais, joia. Aí a gente precisa. Então não há por que recusar. O problema é que o voto não pode ser negociado. O voto não pode ser resultado de barganha, mesmo que a pessoa vá ganhar algo que entenda útil ou abençoador. Não pode, porque qualquer coisa feita desse jeito já vem contaminada. E é por isso que Jesus não negociou. Claro, alguém poderia dizer para ele, sim, mas se você não aceitar essa oferta, você vai passar por agruras, você vai ter de subir ao Gólgota, você vai ser castigado, torturado e você vai morrer. Simples assim. Pois é, nem isso afetaria Jesus Cristo. Até porque Jesus Cristo sabe que a história está nas mãos do Pai Eterno e que ele interferiria. E, em segundo lugar, porque Jesus Cristo sabia, ele estava lá para vencer Satanás, não para fazer acordo com Satanás. Nós estamos assistindo várias tentativas de acordo que serão destrutivas para a população mais pobre. Então nós temos que ficar atentos para o fato de que, ainda que o meio pareça legítimo, esse parecer legítimo não dá a qualquer um de nós e a nenhum de nós a prerrogativa de negociar com o mal, com a maldade. Como quem diz, o protagonista não está ligando mesmo, vamos aproveitar agora, vamos entrar agora. E isso é inadmissível para Deus, inadmissível. Por isso o texto é muito, muito claro. Novamente, diz o versículo 8: O transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos dos mundos e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito:
ao Senhor, teu Deus, adorarás e só a Ele servirás. É isso. Não havia saída para esse impasse. Um teria de superar o outro. Não tem saída para esse impasse. A saída para esse impasse não é uma negociação. Não. É uma ação drástica. O inferno está sendo expulso daquela realidade e da realidade de todos aqueles que confessarem Jesus Cristo como seu Senhor para a sua salvação. E é essa a ideia. É essa a ideia. Qualquer coisa diferente disso é corrupção, ou é tráfico de influência, ou é a tentativa de acobertar um crime. Nós não podemos tolerar isso. Nós temos de ficar do lado da libertação e não da adaptação à escravidão. Esse é o ponto. E isso é comigo, isso é com você. Mas fica aí. A gente volta já já e vamos conversar mais sobre isso. O William vem aí e vamos aprofundar essa conversa. Voltamos e você continua aí. Muito grato por sua presença. E agora eu quero convidar o William Cursino, nosso querido amigo e parceiro constante aqui no programa Daqui para Frente, para conversar conosco sobre a tentação. Tentação que alguém possa sofrer em nome do fim que ele considere, o que a pessoa considere legítimo, aceitar meios ilegítimos. Eu citei, William, o caso do diabo oferecendo para Jesus um meio ilegítimo para ele fazer algo que seria legítimo, que é cuidar dos seres humanos como ele queria. Mas Jesus se recusou. Exato. Jesus se recusou e mandou Satanás embora e disse que isso é um culto, que a redenção é um culto, que a vida é um culto e que ele não vai fazer nenhum culto tendo Satanás como protagonista, que Satanás não é Deus e está escrito que só a Deus se pode prestar culto e a redenção é um ato cultico. É um culto a Deus, um culto ao Pai. E, pois é, e eu citei isso, William, porque as eleições estão aí. As eleições municipais estão aí e, cadeiradas à parte, todo mundo quer ser prefeito dessa cidade maravilhosa. E isso, mesmo que isso possa significar ir à via de fatos, como a gente está vendo. E aí os nossos colegas, pastores, pastoras, que influenciam muitas pessoas, dezenas, centenas, até milhares ou mais, dependendo da abrangência do ministério pastoral, seja local, seja midiático, seja literário, enfim. Ele pode influenciar milhões. E aí é que sempre é a tendência da tentação. Imagina, uma eleição que está marcada por um desnível horroroso, como o que a gente viu nos dois candidatos que participaram lá da via de fatos, não é? Então, é difícil imaginar que não haverá propostas escusas para os pastores e pastoras influenciarem os seus membros, ovelhas de Cristo que eles cuidam, para votar em determinado candidato,
porque determinado candidato prometeu isso e aquilo outro para a igreja local, etc., e às vezes até para o pastor, e por aí vai. E aí, William, isso é parte de um dos artigos do Decálogo do Voto Evangélico. O que você pode falar sobre isso, William? Olá, Ari. Olá a todas e todos que nos acompanham aqui pela Rede TVT e pela Rádio Brasil Atual. É um privilégio estar conversando com vocês. Ari, esse texto que você trouxe aí de Mateus 4, 8 a 10, né, da tentação, é a proposta de Satanás, é aquilo que eu digo, é a teologia do domínio, né? Ele vem, mostra todos os reinos do mundo, as riquezas e propõe a teologia do domínio para Jesus. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Como você diz, Jesus poderia ter aceitado esse atalho, poderia ter conquistado os reinos sem passar pelo sofrimento da cruz, poderia ter ganhado, né, entre aspas sempre, o mundo por meio de um compromisso duvidoso, mas ele escolheu o caminho da fidelidade ao Pai, ele escolheu o caminho do culto ao Pai. Jesus deixou claro para a gente, ele sabia que os fins não justificam os meios. Ele preferiu o caminho da cruz, o caminho do sacrifício, o caminho do culto, da obediência a Deus. E essa tentação que Jesus enfrentou é a mesma, claro, né, nas suas devidas proporções, que muitos evangélicos enfrentam nos dias de hoje. Infelizmente, há aqueles que, em vez de seguir o exemplo de Cristo, vêm se prostrando diante de interesses escusos para alcançar benefícios temporários, sejam esses benefícios pessoais ou para suas denominações. É muito triste perceber que alguns defendem e justificam seus votos e alianças políticas sob a desculpa de que, ao fazer isso, conseguirão favores para a sua igreja, como talvez uma conta de rádio, de TV, terrenos para os templos, os famosos benefícios fiscais, né, como vimos aí muitos líderes correndo atrás disso, até mesmo linhas de crédito e outros trocos, né? Mas esses pode até ser apresentado à primeira vista como assim, boas oportunidades para a expansão da causa do Evangelho. Judas também apresentou da mesma forma, né? Como uma expansão justa à causa do Evangelho, né? Aquela questão financeira. Mas, na verdade, isso tudo é prostituição da consciência cristã. Meu irmão, voto é algo sagrado e não pode ser usado como moeda de troca para atender interesses fintos, sejam eles pessoais, denominacionais. Quando aceitamos vender nosso voto, que é essa expressão, vender o voto, né? Tem gente que vende por 30 moedas, mas vender o voto ou aceitar trocas em nome de pequenos benefícios, nós estamos renunciando à justiça e à verdade. E mais grave ainda, estamos nos afastando dos princípios do reino de Deus. A gente precisa compreender que a política não é um jogo de interesses particulares. A política é um espaço para a promoção do bem comum. Quando a gente vota, a gente não deve estar pensando em como isso vai trazer benefícios ou beneficiar exclusivamente nossa igreja, nossa nação ou a nós mesmos. Isso, como cristãos, deve ser com a justiça social, com a promoção da dignidade humana, especialmente com aqueles que mais precisam, os pobres, os marginalizados, os oprimidos. A gente precisa de políticas públicas que possam promover a educação, a saúde, a moradia, a segurança e que buscam corrigir as desigualdades sociais, são o que realmente importa. É nisso que a gente tem que buscar, votar em candidatos que tenham um compromisso real com o bem de toda a população, que não apenas com seus interesses pessoais ou pequenos favores que irão beneficiar um grupo seleto ou a sua denominação.
A fé cristã não pode ser usada como desculpa para defender privilégios de igrejas ou de líderes religiosos. Ao contrário, Jesus sempre nos chamou a amar o próximo e a lutar pela justiça. Os fins jamais podem justificar os meios quando estamos falando do reino de Deus. É verdade, é isso mesmo. É impressionante como Jesus resistiu a essa tentação mais de uma vez, né? Tanto quanto o diabo, quando o diabo ofereceu-lhe o mundo todo em troca de adoração, como quando as pessoas quiseram fazer dele rei em troca de milagres, ou por causa de milagres e buscando mais milagres. Jesus disse não do mesmo jeito. Ou seja, Jesus sabia quem era, sabia o que veio para fazer e faria. E fez. Tá certo? Agora, nós já tivemos vários escândalos nessa área, né, William? Infelizmente. E aí, o que você poderia nos dizer sobre isso? Eu me lembro, você certamente não se lembrará, mas eu me lembro no tempo do governo Sarney que houve muita acusação em relação a líderes evangélicos que se beneficiaram para votar na prorrogação do prazo de governo, do tempo de governo do presidente Sarney. Pelo menos essa era a acusação, de que eles, em troca desses votos granjeados na sua comunidade, receberiam concessões radiofônicas ou televisivas. Foi um escândalo. E hoje nós estamos aí assistindo mais escândalos. Como é que você vê esse quadro, William? Aí é assustador. Você falando isso, eu estou me lembrando de uma certa feita no Congresso Missão na Íntegra, o Antônio Carlos Costa, pastor, dizendo que uma vez a presidenta Dilma, né, conversando com um pastor lá do Nordeste, o questionou, perguntando como é que ela poderia saber quem eram as pessoas boas ou más. Porque os pastores, quando chegavam a ela, era sempre para pedir alguma coisa. Era sempre buscando proveitos. Sempre tinham uma proposta satânica como essa, né, para poder se beneficiar ou beneficiar a sua denominação. Isso é assustador. Quando a gente tem É verdade. um candidato, quando a gente tem um candidato, quando a gente tem pessoas que vendem a sua consciência em troca de favores, ele está se prostrando diante desse poder corrupto, assim como Satanás tentou fazer com Jesus no deserto, mas Cristo, o nosso Senhor, que deu exemplo, ele se recusou a ganhar os reinos deste mundo pelos meios errados. E a gente deveria estar fazendo mesmo, né? A gente deveria estar fazendo mesmo, mas infelizmente parece que ao invés de termos cristãos que seguem a Jesus, nós temos adoradores de Mamon que seguem o capital. Isso é lamentável. Isso é lamentável. A gente tem dito várias vezes no nosso programa, né, William? Para abrirem os olhos, para prestar atenção antes de votar, para prestar atenção no programa de governo. Se esse programa de governo é o necessário e é factível, ou seja, é algo que dá para fazer mesmo, porque senão é só fanfarronice, e não é isso que a gente quer num prefeito. A gente não quer no prefeito nenhum fanfarrão que vive o tempo todo provocando outros, nenhuma pessoa que usa a violência como meio, e nenhuma pessoa que é pusilânime, a gente nunca sabe onde é que ela está, o que ela está decidindo, por que ela decidiu por aquilo, e de repente essa pessoa está fazendo um montão de licitação sem necessidade de concorrência. Fica claro que é um quadro... Hã?
Favorecendo os mais É, próximos, os compadres e tudo mais. exatamente, nepotismo e etc. Fica claro que isso não pode ser tolerado e pastores não podem aceitar participar desse tipo de barganha. E manter-se independente e ético, acima de tudo, é um desafio para mim e para você daqui para frente.